Eu poderia muito bem fazer um vídeo tecendo elogios a Dom Pedro. Eu poderia muito bem tecer elogios à independência. Mas eu não vou fazer isso não. A aula de hoje, ou reflexão de hoje. Independência para quem? No dia 7 de setembro de 2022, celebramos o bicentenário da proclamação da nossa independência de Portugal. Nestes tempos de confrontação e racialização política que vivemos no Brasil, é importante refletir sobre este acontecimento histórico tão fundamental para a história do nosso país e uma excelente oportunidade para resgatarmos o valor da nossa independência política e posterior preservação da unidade territorial. Para a nossa reflexão, gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, é fato que a independência foi sim um movimento importante para a história do nosso país. Na historiografia tradicional, Dom Pedro I é colocado como o grande líder desse movimento, e posteriormente ele seria coroado imperador. A historiografia é também um instrumento de legitimação do poder político. Historiografia é a escrita da história, e é um objeto de constante disputa. A grande pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: a independência foi boa para quem? O trecho que eu trouxe acima afirma que a independência do Brasil é um acontecimento histórico, um acontecimento histórico fundamental para a história do nosso país. E isso a gente não tem como negar. Porém, considero isso uma afirmação problemática e generalista, porque centraliza a questão separatista na figura de uma só pessoa, Dom Pedro I. E vocês podem me chamar de louco, de maluco. Mas a história do Brasil não é a história do imperador. Se a independência do Brasil tivesse sido realmente eficiente, a escravidão teria acabado. Eu não vou abordar aqui questão racial eu não vou abordar a questão racial agora. Eu vou fazer um vídeo dedicado especialmente a esse tema. Mas é algo que a gente precisa evidenciar. É algo que precisa ser evidenciado aqui. Após 1822, houve continuidade. Como eu já falei, a escravidão continuou. E a arte, e naquele momento, era preciso construir uma identidade nacional. E a arte vai contribuir muito para isso. A pintura de Pedro Américo é de fato muito bonita, mas é apenas uma representação. Pedro Américo não viu aquela cena. Sua obra foi uma forma de construir uma identidade nacional, como eu já falei, e reforçar a ideia de que Dom Pedro I é o grande salvador da pátria, o escolhido, aquele que veio salvar o Brasil de Portugal. E isso é uma grande mentira. Porque como eu já falei aqui, se a independência fosse de fato importante, se a independência fosse de fato eficiente, o nosso Brasil seria diferente. O nosso Brasil. Por que vocês acham que existem tantos casos de racismo hoje? Por que a população negra luta pelos seus direitos até hoje? Por que existe casos de racismo? Por que existe casos de preconceito? Qualquer forma de preconceito, inclusive. Por que a independência não contemplou isso? Por que a independência não contemplou a escravidão? Porque não era interessante. A escravidão, a escravidão era lucrativa. O negro africano era visto como propriedade. Ele não era visto como um ser humano digno de viver. E a independência não contemplou isso. A independência tá. O grito de Ipiranga. 7 de setembro, o grito de Ipiranga. E daí? Onde está a população negra nisso tudo? Sabe, eu fico muito. Que tipo de história a gente ia contar? A história dos grandes vencedores? Pegar Dom Pedro e falar que Dom Pedro é o grande herói da pátria? Ou falar da população negra? Falar dos africanos que estavam sofrendo naquele momento? Enquanto Dom Pedro gritava o grito de Ipiranga, com certeza tinha negro trabalhando. Tinha negro sofrendo. Tinha gente lá morrendo. E a gente... É isso.
É esse tipo de dependência que a gente está querendo contar? É esse tipo de dependência que a gente está querendo é esse tipo de história que a gente vai contar para os nossos futuros alunos? Eu não tô, eu tô assim, eu realmente tô querendo, eu realmente tô. Que tipo de história? Eu quero. É esse tipo de pergunta. Que tipo de história nós estamos escrevendo? Que tipo de ensino de história a gente quer passar para os nossos alunos? Que tipo de história? Que tipo de narrativa? A história ela tem que contemplar a verdade. E a verdade existe na história. A escravidão não foi branda. É como eu falei, enquanto Dom Pedro estava lá gritando, tinha gente ainda o escravizado ainda estava lá. Tinha gente morrendo. A escravidão foi uma mancha para nossa história. Nunca se esqueçam. Obras e representações artísticas possuem uma intencionalidade política. E com a independência do Brasil, isso não foi diferente. A independência nos separou de Portugal, mas não emancipou. Emancipou o quê? O povo negro. Aqueles que estavam sofrendo. Aqueles que, infelizmente, a história tem a tendência de esquecer. Não a história em si, mas nós seres humanos, a gente esquece deles. A gente esquece da população deles. A gente esquece de estudar a sua cultura. A gente. Onde é que está? Sabe, nós temos tanto pensadores negros, nós temos tanto pensadores negros, nós temos Lélia Gonzalez, nós temos, por exemplo, pensadores dos Estados Unidos que nós podemos utilizar como fundamento para as nossas ações, intelectuais, inclusive. Onde estão? Onde estão eles? Onde está Lélia Gonzalez no ensino fundamental? Onde está? Eu, onde está? Que tipo de outra pergunta? Que tipo de ensino a gente está fazendo? Que tipo de história? Que tipo de que tipo de ensino? Como que você vai ensinar independência? A gente está ensinando independência de forma completamente tradicional. É como eu já falei, a história do Brasil não é a história de Dom Pedro, não é a história de Portugal, não é. Nosso Brasil teve a presença de negros e indígenas aqui e a gente tem que trazer eles, a gente tem que trazer, a gente tem que trazer esse ensino para a sala de aula. Os futuros alunos têm que saber isso. E com essa aula, com essas provocações, é isso que eu gostaria de trazer. Eu quis trazer esse tipo de coisa aqui para vocês. Eu não queria falar da independência em si, mas eu gostaria também de falar o seguinte. Eu quero terminar essa aula fazendo a seguinte pergunta. Eu quero fazer a seguinte, quero fazer a seguinte pergunta. E reforçar mais uma vez. Que tipo de história nós estamos construindo? Que tipo de história nós estamos escrevendo? Que tipo de ensino nós estamos fazendo? Que tipo de ensino nós estamos desenvolvendo? Que tipo de pensamento a gente quer construir e desenvolver nos nossos alunos, nos nossos futuros alunos? É isso que eu quero que vocês, eu quero, ao desse pensar, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam nesse canal, no Histórias do Tempo Claquete. Se vocês gostaram dessa aula, se vocês foram alimentados por diferentes reflexões, se vocês foram alimentados por questionamentos, eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Curta esse vídeo. Se você gosta do meu canal, também se inscreva. E se você tem alguma sugestão de vídeo, eu gostaria muito de saber, porque eu gosto muito quando vocês interagem comigo. E também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui. E não se esqueçam, a independência nos separou de Portugal, mas não emancipou.